Olá, que o Senhor te abençoe no nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a bendita palavra do Senhor com você. Uma alegria poder nesse tempo, mais uma vez, fazer da palavra de Deus a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós estamos nesse momento diretamente com as nossas transmissões apenas online, né? Não estamos tendo o nosso culto presencial no momento, por causa de todas as restrições, o momento que nós estamos vivendo, e estamos orando por esse momento. Bendito seja o nome do Senhor por essa realidade. Eu sempre tenho falado aqui com você, é importante que você pare para ouvir essa mensagem, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração nesse momento. Não fique trocando de canal, não fique trocando aí, procurando várias mensagens nos lugares, não. Se você parou para ouvir aqui, fique ligado no nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra rema para o seu coração. Entenda bem, nesse tempo, hoje já está completando 7 dias que nós estamos nesse propósito de 30 dias de oração, 24 horas por dia. Então, de maneira ininterrupta, durante as 24 horas do dia, nós estamos orando, clamando, buscando ao Senhor. E eu quero dizer para você, eu já tenho visto resultados da oração. Nós estamos orando por nós mesmos e orando pela nossa nação. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, os planos do diabo não vão ter êxito. Toda arma no inferno forjada contra a minha vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra a nossa nação, não prevalecerá, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, e eu tenho certeza, o nosso Deus é Deus de justiça, Ele é Deus fiel, Ele é Deus que ouve as nossas orações, e a intervenção ela virá para abençoar todos no nome de Jesus. Por isso, se você, de repente, não está nessa caminhada conosco de oração, de repente você está parando para ouvir essa mensagem agora, você nem sabia que estávamos nessa caminhada, todo o norte e nordeste do Brasil, ou seja, 16 estados envolvidos nessa caminhada de oração e várias igrejas também aqui na Grande Belo Horizonte, Nova Lima, Rio Acima, Raposo, também envolvidos nessa caminhada de oração. Se você não sabia, não deu tempo para você fazer parte dos 30 dias, como eu disse, hoje é o 7º, restam ainda 23 dias. Se eu estou dizendo aqui que eu já estou vendo resposta de Deus com apenas 7 dias de oração e restam ainda 23, eu creio que você pode ver grandes milagres de Deus e viver grandes milagres de Deus através da oração nesse tempo. Se nós nos lembrarmos aqui, a Bíblia diz que em 21 dias Daniel orou e Deus liberou coisas que estavam paradas no mundo espiritual. Deus fez grandes coisas. Então, faça parte desse exército que está se mobilizando em oração. Você pode enviar o seu número para esse WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Lembrando, não é apenas para nós orarmos por você, é para você se juntar a nós nesse exército de oração. Independente do seu credo religioso, da sua denominação, nosso propósito é um só: orar ao Deus Todo-Poderoso, clamar pela intervenção dEle, e nós cremos, o nosso Deus nunca falhou e Ele não falhará. Você não ficará sem respostas no nome de Jesus. Amém? Então eu quero agora ir aqui para a palavra de Deus, quero tomar aqui a nossa Bíblia e fazer a declaração de fé. Mais do que nunca, nós temos liberado essa palavra, e como eu tenho dito sempre aqui, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é o trilho que Deus usa para nos conduzir através do teu Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos conduz aqui em cima da palavra de Deus, trazendo direções claras para nós. Eu tenho certeza que essa palavra vai cair numa boa terra no seu coração. Estamos hoje na 5ª mensagem dessa série aqui no Culto Fé e nas reuniões que estamos ministrando aqui também, 5ª mensagem da série Vitória no Deserto. Essa palavra eu tenho certeza que é de Deus para o seu coração, como foi para o meu. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer.
Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso. A minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Deus, assim como aqui já declaramos anteriormente, Pai, que essa palavra caia numa boa terra, que ela cumpra o propósito para o qual o Senhor a está liberando nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Fala de maneira tremenda ao coração daqueles que nos ouvem, assim como o Senhor falou ao meu coração, e que o teu nome seja exaltado, e que a única estrela a brilhar seja a estrela do teu Filho Jesus, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Aleluias. Bom, já há alguns dias Deus tem trazido algumas direções claras de uma meditação aqui no livro de Êxodo, né? Então estamos caminhando um tempo aqui, não quer dizer que vamos ficar constantemente nesse texto, mas Deus tem falado numa sequência e de acordo com o que Deus vem falando, nós vamos compartilhando. Eu quero ler com você, livro de Êxodo, capítulo de número 14. Livro de Êxodo, capítulo de número 14. Versículo de número 1 ao versículo de número 14, está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que retrocedam e se acampem defronte de Pinrote, entre Migdon e o mar, adiante de Baal-Zefon. Em frente dele acampareis cada um de vós junto ao mar. Então o faraó dirá que os filhos de Israel estão desorientados na terra e o deserto os cercou. Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e dissera: o que é isto que nós fizemos permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos, e o seu exército os alcançaram acampados juntos do mar, perto de Pinrote, de fronte de Baal-Zefon. Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que por não haver sepulcro no Egito, nos tirastes de lá, para que morrêssemos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quando eu fiquei meditando nesse texto aqui, nós temos muitas partes sempre na palavra de Deus que falam conosco, né, em torno de toda uma narrativa, em torno daquilo que Deus ele vai trazendo aos nossos corações. Mas quando eu comecei a ler esse texto, uma das coisas que mais chamou o meu coração, um dos momentos que mais chamou a minha atenção aqui, foi o momento que está aqui no versículo
de número 3, capítulo 14, verso 3, vou ler em duas traduções, está escrito assim: então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os cercou. Na tradução NVI está escrito assim: Faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Querido, essa tem sido uma realidade nos dias de hoje, e não é a primeira, nem certamente será a última vez. Eu ouço, às vezes, algumas pessoas até se dirigirem com relação ao cristão, ou então por desacreditarem também na realidade da nação onde nós estamos, às vezes de você próprio. Pessoas dizem assim: não tem mais jeito, não tem para onde ir, daqui para frente só vai piorar. É muito interessante que, dependendo da situação e dependendo de quem está te conduzindo, quando você vê uma pessoa, por exemplo, que está no caminho das trevas, essa pessoa está fazendo tudo de errado, realmente, de repente, aos olhos naturais, existe exatamente essa perspectiva. A pessoa olha e fala assim: não tem mais jeito, não tem para onde correr, não tem saída, essa pessoa já era, acabou. Quando você vê também uma pessoa que às vezes ela está olhando para um quadro, quer seja na profissão, quer seja uma empresa, às vezes até um quadro de saúde, seja qual for a situação, as pessoas usam muito, às vezes, essa situação. Olha, não tem mais saída, não tem mais situação como resolver isso aí. Mas o que eu vejo é que muitas vezes hoje, algumas pessoas olham para você, olham para mim, e essas pessoas liberam essa mesma palavra, falando que eu e você estamos cercados no que diz respeito a expectativas de melhoria. E talvez você próprio deve, muitas vezes, ou talvez pode ter pensado situações como essa: olha, as coisas não estão melhorando, eu não estou vendo saída. Mas eu quero dizer para você algo. Uma das coisas que Deus falou ao meu coração dentro dessa leitura aqui desse texto é a importância de nós ouvirmos Deus, a importância de nós termos comunhão com Deus, a importância de nós estarmos ali dia após dia falando com Deus. Eu acabei de falar alguns minutos atrás aqui sobre a importância de você estar tendo esse tempo de oração, não somente agora, mas realmente fazer da sua vida uma vida de oração, porque a oração, ela nos remete a um tempo de comunhão ali com Deus. Ainda hoje, no devocional, eu estava dizendo que eu ouvi um homem falando, um psicólogo falando que quando a pessoa ora, né, o processo da oração, ela é como se fosse um processo de cura, porque à medida que a pessoa vai orando, ela vai falando, ela vai colocando para fora, né, ela vai desintoxicando de tudo aquilo que muitas vezes está contaminando ela. Mais interessante que esse psicólogo é evangélico, e ele disse: o grande problema nosso, às vezes, é que nós falamos com todo mundo, e às vezes essas pessoas não podem nos ajudar, mas nós nos esquecemos de falar com Deus, que é aquele que tudo pode, aquele que nos ouve, aquele que pode mudar a nossa história, aquele que nos criou, aquele que acompanha a nossa trajetória antes de sairmos do ventre das nossas mães. Ele acompanha a nossa história. Então, entenda bem, é muito importante que você, nesse tempo, pare para ouvir Deus. Pare para ouvir Deus. E para mim o grande X da questão aqui, entre a postura de Moisés e a postura do povo de Israel nesse momento aqui, foi porque Moisés ouvia Deus e o povo de Israel não ouvia Deus. Moisés tinha comunhão com Deus, Deus falava com Moisés, e Deus não falava com o povo de Israel. Não é porque Deus não queria falar, é porque o próprio povo de Israel já tinha feito essa escolha. O povo de Israel dizia: fale você, Moisés, com Deus, e você venha depois e fala conosco aquilo que Deus falou. Não foi isso, o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é ter comunhão e relacionamento com os seus filhos. O propósito de Deus é que todos nós nos acheguemos a Ele e derramemos o nosso coração diante dEle. Mas preste atenção aqui nesse quadro que eu estou dizendo para você. Talvez você esteja atravessando
uma situação como essa aqui. Uma situação, às vezes, onde vozes estão dizendo no seu ouvido: você está cercado, não tem mais para onde você ir, não tem saída, não tenha expectativas com relação a essa situação, porque você não vai conseguir se livrar dessa situação. Agora, o que me chama a atenção é o que está escrito em Jeremias 29:11, porque o Senhor diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o futuro e o fim que desejais. Deus é muito claro, Ele diz: eu é que sei o que eu estou projetando, o que eu estou planejando. E quando eu me voltei para esse texto aqui, Deus Ele falou no meu coração exatamente isso. Deus estava revelando para Moisés o projeto, o plano, o propósito que ele tinha com toda aquela situação ali, apesar do povo de Israel não saber e apesar do inimigo também não saber, mas Deus estava com tudo sob controle, porque nós estamos percebendo aqui um diálogo entre Deus e Moisés. Foi Deus revelando para Moisés primeiro o que Deus estava planejando. Que coisa tremenda, irmão. Quando você tem comunhão com Deus, quando você tem relacionamento com Deus, quando você está naquela situação muito complicada realmente, mas às vezes você entra no seu tempo de oração, você entra no seu tempo ali de derramar a sua súplica diante do Senhor e de repente você sai daquele momento em paz e fica todo mundo olhando para a sua cara assim, de repente o pau está quebrando realmente para todo lado, as coisas estão complicadas, mas de repente você está tranquilo. Não quer dizer que a situação não esteja complicada no natural. Quer dizer que você já ouviu Deus falar para você qual é o plano, qual é o propósito. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, quando tudo parece que não tem jeito, quando parece que você está cercado, ou quando até o inimigo pensa que você está cercado, você precisa entender, você precisa parar para ouvir Deus. Você precisa, nesse tempo, ouvir Deus. O texto diz aqui, no versículo de número 1 do capítulo de número 14, o texto começa dizendo assim: disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Querido, Deus tem boca para falar, e Ele tem prazer em falar comigo, Ele tem prazer em falar com você. Mas para você ouvir Deus, você precisa orar, você precisa parar para ouvir o Senhor, você precisa parar para começar a distinguir ou discernir a voz de Deus falando no seu ouvido. Quando você vê Gênesis capítulo de número 3, você vai perceber que grande parte, assim, a desgraça que veio sobre a humanidade, no sentido geral, eu digo, falando sobre o mal, quando começou a ter acesso ao coração do homem, foi o quê? Deus vinha na viração do dia sempre para falar com Adão e Eva, conversar com eles, mas houve um momento que o que aconteceu? Eles pararam para ouvir a serpente, pararam para ouvir o diabo, e não distinguiram ou não perceberam o perigo de ouvir a voz das trevas e não ficar com a direção de Deus, porque Deus já tinha falado com Adão e Eva, Deus já tinha falado tantas coisas com eles, mas eles pararam para ouvir o diabo, deram mais atenção naquilo que o diabo estava falando do que naquilo que Deus tinha falado com eles. Nós vamos perceber no livro de Mateus, capítulo de número 3, versículo 13 ao 17, a Bíblia diz que Jesus foi batizado e no momento do batismo surgiu uma voz audível que as pessoas ouviram falando: este é o meu filho amado, esse é o meu filho que tem me dado muito prazer. Então Deus falou com Jesus e as pessoas ouviram ali no próprio deserto também. O diabo, ele vem e tenta falar com Jesus. Ele entra num diálogo ali com Jesus, uma conversa com Jesus. Mas Jesus já tinha ouvido o Pai antes. Ele estava no deserto, mas ele tinha ouvido o Pai. Quando você ouve o seu Pai, você tem que fazer uma escolha. Ou você ouve o seu Pai, que quer o melhor para você, o seu Pai que te conhece, o seu Pai que conhece o projeto que Ele tem para você, como o próprio Senhor disse: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, ou você ouve a voz do diabo. Então não se esqueça, no tempo em que você estiver passando por grandes situações, grandes dúvidas, sempre pare para ouvir qual voz você está dando ouvido.
Qual voz você está dando ouvido? A voz do seu pai que diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, ou a voz do inimigo que diz, não tem saída para você, você está cercado, não tem jeito. Então nós precisamos parar e avaliar. Mas eu parei para avaliar Deus falando com Moisés. Aqui foi Deus colocando essa narrativa para Moisés. Deus falou assim, Faraó pensará. Faraó vai dizer assim, os filhos de Israel estão desorientados e o deserto os cercou. Irmão, que coisa séria. O diabo, o que ele espera muitas vezes é encontrar um crente no meio do caminho na hora da crise. O que ele espera é encontrar um crente na hora das dificuldades, na hora dos problemas, desorientado. Agora, o que é um crente desorientado? É você não saber quem está te guiando. É você não saber onde está a sua bússola, onde está o seu mapa. Deixa eu te explicar. Deus, Ele colocou algo para o povo de Israel. Ele disse assim, eu serei o seu mapa. Eu serei o seu mapa. O propósito de Deus com o povo de Israel, desde o início, quando Deus chamou o povo de Israel, Ele diz, eu vou ser sua herança, eu vou ser sua provisão, eu vou ser a sua proteção, eu vou ser a água que vai te saciar, eu vou ser o pão que vou te alimentar, eu vou ser o guia que vai te conduzir. Até nos dias de hoje eu tenho falado constantemente, Jesus ele foi assunto aos céus, mas antes de ser ele disse assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito da verdade, que vos guiará em todas as coisas. Então entenda, nós precisamos entender, você só vai ficar desorientado se você desprezar o mapa que Deus tem para você. O mapa que Deus tem para você, ele pode não ser o mapa que você traçou para a sua vida. Você já viu quando as pessoas aí até costumam falar sobre o mapa astral, né? Mapa astral. Tem gente que para na frente de outras pessoas para poder ouvir o mapa astral. Eu vou te mostrar o mapa astral, Jeremias 29:11. O Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. É o Senhor, Ele já traçou tudo para mim e para você. Mas quantas pessoas estão desorientadas no deserto porque estão desprezando a direção de Deus? Quando você viu que Jacó, ele ficou num deserto, parado, sem saber para onde ir, e Deus se manifestou ali para trazer direção para ele, foi porque ele estava em desobediência. Ele tinha saído errante pelo deserto, sem ouvir a direção dos seus pais, tendo arrumado uma confusão. Mas entenda, Deus sempre tem direção para mim e para você. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui foi porque o diabo, às vezes ele libera algumas palavras que podem confundir o cristão. Nesse caso aqui era Deus falando com Moisés, mas o diabo às vezes ele fala isso. Quando eu vi aqui o texto dizendo assim, olha bem, o texto diz assim, no versículo de número 2, fala aos filhos de Israel que retrocedam. Na linguagem NVI está escrito assim, fala aos filhos de Israel que mudem de direção. Há uma grande diferença entre você ouvir o maligno falando com você, para você voltar atrás, para você desistir daquilo que Deus tem para você não acreditar na palavra que Deus falou com você, para você abrir mão dos sonhos, dos projetos que Deus tem para a sua vida. Há uma grande diferença em Deus, de repente, virar para você através de alguém ou através do seu espírito, um homem ou uma mulher usado por Deus, e falar assim, o Senhor mandou que você retroceda. É tempo de retroceder. Mas aqui, você precisa ver duas coisas nessa palavra. Porque, primeiro, quando você olha aqui, retroceder, você pode pensar assim, é voltar atrás. Mas quando você olha também na tradução linguagem de hoje, ele está falando assim, o Senhor disse para Moisés, diga ao povo para mudar de direção. São duas coisas muito sérias aqui. Quando Deus está dizendo para você, mude de direção, você precisa mudar. Por quê? Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Você se lembra daquela história de Balaão? A Bíblia mostra que um anjo, ele estava ali,
parado entre uma fenda da penha ali, com uma espada na mão, esperando que Balaão passasse, porque ele iria decepar ali, certamente, o pescoço de Balaão. Balaão, ele estava obstinado, coração duro, cego, não queria mudar de jeito nenhum. A mula viu o anjo antes dele, a mula não queria ir, a mula tentou mudar de direção. Deus estava usando uma mula para mostrar para Balaão: não passe ali, porque você vai perder a cabeça. Mas o propósito ali não era somente o caminho, era a procedência. Você está fazendo coisa errada, você precisa mudar a sua postura. E Balaão não estava entendendo. Então Deus, ele usou uma mula. Mas entenda bem, existem momentos que o próprio Espírito de Deus, ele olha para mim e para você, como ele fez no caso de Ruth. Lá no livro de Ruth, no capítulo de número 1, no versículo de número 6, a Bíblia fala que Ruth, juntamente com o seu esposo, com a sua família, tomaram uma decisão errada, foram para a terra de Moabe. Chegando na terra de Moabe, os seus filhos morreram, os filhos de Ruth morreram, o marido de Ruth morreu, Ruth ficou somente com as suas 2 noras, e chegou então um momento aonde que, no livro de Ruth, aliás, Deus falou com Noemi, né? Porque eu usei aqui Ruth. O livro é Ruth, capítulo 1, versículo 6. Mas quem morreu foi o marido de Noemi e os filhos de Noemi. Então Deus fala ao coração dela por meio do Espírito, porque ela sente bem claro, aqui o texto é claro. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera ao auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ela decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Então entenda, livro de Ruth 1, versículo 6, eu estava falando que Ruth que decidiu voltar. Noemi tinha tomado uma decisão errada com o seu esposo. A família decidiu erroneamente, e por causa dessa decisão erroneamente, perdeu o esposo, perdeu os filhos. Mas agora Noemi, ela toma uma decisão, foi algo pessoal. Ela disse assim: eu vou voltar atrás. Mas por que ela decidiu voltar atrás? Porque ela entendeu que ela não deveria ter saído de onde ela saiu. Ela entendeu que aquele local que outrora estava um local de fome, um local de escassez, um local de crise. O texto diz, ela ouviu dizer que Deus agora estava visitando o povo. Deixa eu te explicar, querido. Existem momentos na sua vida que você precisa parar e avaliar. Se você está fazendo alguma coisa errada, você tem que voltar atrás mesmo e procurar resolver essa questão. Agora, entenda bem, isso não quer dizer que você está andando para trás. Às vezes você tem que voltar atrás para seguir em frente. Noemi, ela voltou atrás em uma decisão errada que ela tinha tomado. Quando ela volta no melhor tempo de Deus para ela. E a vida dela seguiu em frente ali. Então entenda, quando eu usei esses 2 textos aqui, apenas para ilustrar esse momento, onde Balaão estava num caminho errado, ele precisava mudar de direção, precisava mudar de postura, para não perder a cabeça, para não perder a vida. E quando Noemi também, nesse momento, ela resolve voltar atrás para andar, para seguir em frente. Era por quê? Porque o propósito de Deus para eles era outro. Eles estavam fora do propósito de Deus. E eu quero dizer para você aqui, existem situações como essa, num tempo de crise como esse que nós estamos fazendo. Situações que, às vezes, Deus vai dar determinadas direções para você, que pode parecer que essas direções são loucura aos olhos de pessoas que não estão ouvindo Deus. Mas se Deus te der uma direção para voltar atrás, volta atrás. Se Deus te der uma direção para mudar de direção, muda de direção. Porque eu quero dizer para você uma coisa, você só não deve voltar atrás na decisão que você tomou de seguir ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ele não é digno. Ele não é digno. Por quê? Porque o caminho com Deus é um caminho sem volta, mas não é um beco sem saída. Eu vou repetir para você. O caminho com Deus, a vida com Deus é uma vida sem volta, mas não é um beco sem saída. Será que você consegue entender isso?
Será que você conseguiu captar isso aqui? O diabo, ele muitas vezes vê você tomando determinadas decisões na sua vida que parece assim, como é que esse camarada está fazendo isso? Deus deu uma direção aqui para Moisés. Ele falou, manda esse povo mudar de direção. E agora entenda bem, qual era a direção? O Senhor fala assim, manda que eles mudem de direção e se acampem de frente de Pinrote, em Magdom, diante de Baal-Zefon. Presta muita atenção. Pinrote significa sem saída. Baal-Zefon significa o Senhor do Norte. Naquela região, eles tinham ali como se fossem entidades. Baal é Senhor, como se fosse uma entidade que tinha ali, que se autodenominava pelos egípcios talvez como o Senhor do Norte. E Deus vira para Moisés e fala para o povo, para eles se acamparem em Pinrote, que significa sem saída, de frente de Baal-Zefon, que significa Senhor do Norte. É porque Deus ia mostrar para aquele Deus daquela nação, Deus ia mostrar para aquele Deus que se autodenominava Senhor do Norte, Deus ia mostrar para o povo do Egito e mostrar para o povo de Israel, não existe beco sem saída para você, quando Deus é o seu mapa, não existe porta fechada para você, quando o Senhor é a sua porta, não existe caminho que é um caminho de morte para você, quando Jesus é o caminho que você está seguindo, querido. Ponha isso na sua cabeça. O texto é muito claro. O Senhor diz assim, Faraó vai pensar que eles estão cercados. Faraó vai pensar que eles estão desorientados. Mas você nunca estará desorientado se o Senhor Ele for a sua força. Você nunca estará desorientado se o Senhor for a lâmpada da sua vida. Você precisa acreditar nos planos de Deus. Você precisa entender os planos de Deus. Agora entenda bem, muitas vezes as pessoas viram e falam assim, pastor, mas eu estou aqui realmente olhando para essa situação, eu estou vendo e parece que eu estou sem saída e por isso eu estou duvidando, por isso eu estou murmurando, mas olha bem, a palavra de Deus, ela diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 8 e 9, diz assim, 3 vezes roguei o Senhor que tirasse de mim, que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Deixa eu te explicar uma coisa. Existem determinados momentos que parece que você está fraco. Existem determinados momentos que parece que você não vai conseguir. Existem determinados momentos que você ora para Deus te tirar dessa situação. E às vezes Deus não tira dessa situação. Mas não é porque Deus te abandonou, não. É porque a graça do Senhor te basta. O que você precisa é pare para ouvir Deus nesse tempo. Pare para entender o plano, o projeto que Deus tem para você, porque quando todos pararem e pensarem que não tem solução para você, eu quero dizer para você, livro de João, capítulo 10, o Senhor diz assim, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Querido, João 14:6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entenda bem, por mais que o diabo tente falar que você está cercado, por mais que o diabo tente dizer que não tem saída para você, o Senhor disse, eu sou a porta para você, entre por mim, você vai entrar, vai sair e vai encontrar pastagem. Por mais que pareça que o caminho é um caminho sem saída, o Senhor diz para você, eu sou o caminho da sua vida. Não se esqueça do que eu disse para você aqui, a vida cristã é uma vida sem volta, mas não é um beco sem saída. A vida com Deus é uma vida sem volta, mas não é uma vida sem saída. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para você. Você precisa parar e entender isso.
A mudança de planos não quer dizer que Deus não tem um plano. Deus disse para o povo: Moisés, fala com eles para mudar de direção. E às vezes Deus está falando com você: muda os planos. Ah, Senhor, mas não. Muda os planos, muda a direção, muda o projeto, muda tudo. Por que muda tudo? Porque você precisa entender o que Deus quer fazer. Às vezes Deus faz determinadas coisas porque o projeto dele é maior. Baal, o texto diz Baal Zefon, o Senhor do norte. Se acampe diante do Senhor do norte. Deixa Faraó chegar e pensar: vocês estão diante do Senhor do norte, diante de nós e num beco sem saída. Mas olha o projeto de Deus, Isaías 45, versículos 5 e 6. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim. Não há outro Deus além de mim. Eu fortalecerei você, ainda que vocês não admitam. Olha bem o que o texto está dizendo, Isaías 45, versículo 5. Eu sou o Senhor, não há outro além de mim. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha admitido. Sabe o que é isso? É quando muitas vezes as pessoas, elas não querem admitir o que Deus fez, mas foi Deus que fez. Ele está dizendo: ainda que você não reconheça, eu sou Deus. Ainda que você não reconheça, não agradeça, sou eu que estou te fortalecendo. Ainda que você não mereça o livramento que eu estou trazendo para você, eu vou fazer, porque eu sou o Senhor. Ele decide, não há outro Deus além dele. E aqui no versículo de número 6 de Isaías 45, 6, ele diz assim: de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Faraó de um lado, você está cercado. O mar vermelho do outro, você está cercado. Baal Zefon, o Senhor do norte, acompanhando tudo, aquela entidade, aquele principado, dizendo: vocês estão sem saída. Mas Deus dizendo: eu sou a saída. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto que nenhum deles sabe. Faraó não sabe, o Senhor do norte não sabe, o próprio povo de Israel não sabe, mas o meu servo Moisés sabe. Que coisa tremenda isso! O meu servo Moisés sabe. Por quê? Porque eu falo com ele, eu compartilho com ele os meus projetos, eu compartilho com ele os meus planos. Querido, quando você não tem comunhão com Deus, quando você não para ouvir Deus, é por isso que vem a dúvida, é por isso que vem o questionamento, é por isso que vem o medo, é por isso que vem a murmuração, porque não estamos parando para ouvir o projeto de Deus. Não estamos parando para ouvir o sonho de Deus. E quando você não para ouvir os projetos de Deus e o sonho de Deus, você não entende por que Deus permite a perseguição. O texto diz aqui bem claro, olha bem, versículo 8. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Versículo 9. Perseguiram-nos egípcios e todos os seus carros e os seus cavalos. Deixa eu te explicar, querido. Foi Deus que permitiu aquela perseguição. Foi Deus quem permitiu aquela perseguição. Mas por que Moisés não ficou preocupado? Porque Deus tinha revelado o segredo para Moisés. Por que o povo de Israel murmurou, questionou e reclamou? Porque eles não tinham prazer em ouvir Deus, não tinham vida com Deus. Então eles realmente achavam que estavam cercados. Eles estavam participando ou deixando que o pensamento do diabo fosse o pensamento desse. Esse povo está cercado e desorientado, porque não pararam para ouvir Deus. Não pararam. Deixa eu te explicar. Deserto não é lugar para murmuração e reclamação.
deserto é lugar para oração. Deserto não é lugar para desobediência e questionamento. Deserto é lugar para ouvir Deus e obedecer os projetos de Deus para a sua vida. Você precisa parar e entender isso. O texto diz aqui, olha bem, no versículo de número 9, no finalzinho, e no versículo de número 10. Então, o final do versículo de número 9. Os seus exércitos alcançaram o povo de Israel que estava acampado junto a Pinrote, de fronte de Baal-Zefon. Estava ali. Verso 10. Chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mas olha bem para você ver. Era aquela oração de Miguel. Sabe aquele povo que ora, mas não acredita na oração? Sabe aquele povo que ora, mas nem espera a resposta de oração? Porque o texto diz, eles olharam para trás, viram o exército vindo, clamaram ao Senhor. Mas logo em seguida, após o clamor, eles começam a reclamar com Moisés, falando, Moisés, será que não tinha sepultura suficiente lá no Egito? Deus nos tirou do Egito para nos matar aqui, nesse lugar. Como é que é isso, irmão? Você acaba de orar agora, daqui a 5 minutos, você está murmurando em cima daquela própria oração. Como é que é esse negócio que você clama ao Senhor, que sabe os projetos que Ele tem para você? Você clama ao Senhor, que sabe qual é o futuro que Ele tem para você. Mas daqui a 5 segundos você está reclamando, você está murmurando. Deixa eu te explicar de novo. Deserto é lugar para você parar e ouvir Deus. Deserto não é lugar para você murmurar. Deserto é para você acreditar na direção de Deus. Não é para você ser desobediente. Quem morre no deserto são os desobedientes e os murmuradores. Quem vence o deserto são aqueles que conhecem os projetos de Deus. São aqueles que o Senhor revela os projetos e os sonhos. E aqueles que continuam acreditando que com Deus não existe beco sem saída. Com Deus não existe beco sem saída. Ele é o caminho, Ele é a resposta, Ele é a solução. Troque a murmuração pela oração. Troque a murmuração pela adoração. Troque os seus planos, mude os seus planos, mas obedeça aos planos de Deus, ainda que seja para mudar os seus planos, para mudar os seus projetos. Os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. Os projetos de Deus são muito melhores do que os nossos. Eu quero finalizar mostrando para você a diferença que existe entre muitas vezes essas pessoas que estão no deserto, e essas pessoas não acreditam nos planos de Deus, não ouvem os planos de Deus, não sabem a quem clamar, e aquele que, apesar de atravessar muitos desertos na sua vida, Deus o conduziu em vitória, porque ele sabia exatamente como se comportar nos desertos da vida. Ele sabia quem era o seu pastor. Olha bem o que está aqui no livro de Salmos, capítulo de número 142. Salmos de número 142. É muito interessante, porque quando nós paramos para ler esse salmo e observar por que muitas vezes lá no livro de Atos, depois, a Bíblia diz assim, achei Davi, um homem segundo o meu coração. A gente fica pensando, por quê? Como é que é isso? Aonde que Davi encontrou toda essa graça diante do Senhor? Salmo de número 142, Davi ele diz assim, olha bem, Senhor, ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo, com a minha voz eu suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua esperança exponho a minha tribulação,
quando dentro de mim me esmoreço o espírito, conheces a minha vereda, o Senhor conhece o meu caminho. No caminho em que eu ando, me oculto ou me prepararam uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que se importa ou se interessa por mim. Mas a ti eu clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Olha bem o que Davi está dizendo aqui. Ele diz assim, ninguém se importa com a minha vida. Querido, será que você consegue entender isso? Ele está dizendo, ninguém se importa com a minha vida. Mas ele diz, o Senhor é minha força, o Senhor é meu auxílio, o Senhor é o meu escudo. Você precisa entender isso. Isso é a visão correta que você precisa ter num momento de luta, num momento de tribulação. Ninguém se importa comigo. Mas o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu ajudador. Não tenho lugar seguro, eu não tenho lugar seguro. Parece que eu estou num beco sem saída. Mas Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha para você ver a importância de você entender, de você tomar essa palavra sobre a sua vida. Ele diz assim, clamo a ti, atitude. Se posicione. Se Deus é a sua ajuda, se Deus é o seu refúgio, se posiciona, fala com aquele que se importa com você, fala com aquele que pode mudar a sua história, fala com aquele que conhece os projetos que Ele tem para você, fala com aquele que é o Senhor sobre todos os senhores, fala com aquele que é a porta que ninguém fecha, fala com aquele, querido, que cria caminhos no deserto, fala com aquele que, se por acaso tiver o mar, se Ele não abrir o mar, Ele vai abrir um caminho para você andar no meio do mar. Você precisa mudar a sua atitude. Clamo. Ele diz assim, olha bem, vou ler de novo. Ele diz o verso 5, clamo a ti, Senhor, e digo, o que é isso? Clamo e digo. Ele clama, mas ele também abre o coração. Ele derrama diante do Senhor todas as situações. Ele esboça aquilo que está no seu coração para aquele que pode mudar a sua realidade, para aquele que pode conduzir a sua vida. Mas ele faz uma escolha. Qual é a escolha? A escolha está bem aqui. Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Ele fez uma escolha. Da mesma forma que o povo de Israel no deserto fizeram uma escolha. Moisés, você fale com Deus. Nós não queremos ouvir Deus diretamente. Você fale com Deus e você venha e fale conosco. Moisés falou diferente. Se o Senhor não falar comigo, eu não saio do lugar. Moisés fez uma escolha. Eu quero ouvir o Senhor. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero conhecer os projetos que o Senhor tem para mim. Você precisa fazer essa escolha. Porque quando você faz essa escolha de conhecer Deus, de ter comunhão com Deus, de ter relacionamento com Deus, por mais que as direções de Deus para você possam parecer que estão te colocando num beco sem saída, você vai entender que os sonhos de Deus são maiores que os seus. Sabe por que tem muita gente que numa hora como essa, inventa tudo enquanto é desculpa para se tornar um infiel, para começar a retroceder nas coisas que outrora já tinha andado no caminho do Senhor? Sabe por quê? Porque não acredita nos planos de Deus. Mas deixa eu te explicar novamente. Noemi, ela reconheceu que ela tinha tomado uma decisão errada. E ela resolveu voltar atrás. Tomou uma decisão errada, ela disse, vou voltar atrás. Não fique nesse tempo com o seu coração duro como Balaão. Se você percebeu que você estava andando numa direção errada, mude a direção. Volte atrás. Arrependimento significa mudança de direção. Volte atrás. Acredite, Deus tem um projeto para nós nesse tempo. Nós não estamos cercados. Nós não estamos cercados. Deus está agindo.
Vou repetir para você. Se a sua esperança é o Senhor, você não está cercado. Mas você precisa escolher, mudar de direção, voltar atrás, abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, acreditar que voltar atrás com Deus é andar para frente. Acreditar que mudar de direção debaixo da obediência de Deus é pegar a rota que Deus tem para você. Eu quero orar por você nessa hora. Quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família, assim como eu tenho orado por mim. Eu não sou melhor do que você. Pelo contrário, eu sei que se tirar Jesus de mim, eu sou o pior dos homens. Eu sei que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha vida, há muito eu já teria perecido. Mas eu tenho feito uma escolha. Eu quero mudar as minhas atitudes. Eu quero mudar o meu coração. Eu quero andar segundo o propósito do Senhor. Eu quero abrir mão dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus alvos, para viver o que Deus tem para mim. Ainda que seja isso aqui que Deus está falando com Moisés. Dá uma direção para que mude tudo. Mude tudo. Não é um beco sem saída. É o projeto de Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, a começar de mim mesmo, eu quero orar nesse momento em nome de Jesus, entregando nas mãos do Senhor a vida de cada pessoa que me ouve nesse momento. Eu entrego nas mãos do Senhor em nome de Jesus Cristo, Pai, a nossa nação. Eu entrego nas mãos do Senhor em nome de Jesus Cristo todos aqueles, ó Deus, que têm clamado nesse tempo, Pai, aonde muitas vezes olham para um lado e para o outro e vê que parece que não tem solução. Olhamos por tantas situações envolvendo a sociedade, os governos, envolvendo a área da saúde, envolvendo essa pandemia, envolvendo a economia, envolvendo tantas situações. Mas, Senhor, eu quero continuar com essa confiança em nome de Jesus. Aquele que um dia entregou as vidas nas mãos do Senhor não está num beco sem saída. Nós estamos num caminho sem volta. Mas o caminho do Senhor é perfeito. Ele pode não ser o caminho que nós escolhemos, pode não ser a rota que nós escolhemos, mas é perfeito. O Senhor é Deus que tem o projeto, o Senhor é Deus que está conduzindo todas as coisas. Então eu quero abençoar agora, em nome de Jesus, Pai, todos aqueles que de repente estão numa situação nesse momento, que parece uma situação impossível. Entra com a tua intervenção em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro agora por todos aqueles, ó Deus, que de repente nas suas próprias vidas o maligno tem tentado dizer: você está num beco sem saída. Meu Deus, eu oro nesse momento para que essa pessoa se renda ao Senhor, se porventura ela ainda não entregou a sua vida ao Senhor, e se porventura já entregou a vida ao Senhor. Deus, nós nesse momento nos arrependemos pela incredulidade, mas nos abrimos para, no nome de Jesus, viver o que o Senhor tem para nós. Tomamos posse dessa palavra de vitória. Nós, em nome de Jesus, enquanto cristãos, liberamos essa palavra sobre a nossa nação e liberamos essa palavra sobre todo aquele que nos ouve e que tem entregue o seu coração ao Senhor. A vida com Deus é um caminho sem volta, mas não é um beco sem saída. A vida com Deus é uma vida que você não pode voltar atrás, mas é uma vida cujo destino já está traçado pelo Senhor. Abrimos mão dos nossos projetos, dos nossos sonhos, dos nossos alvos, para viver o sonho que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu te abençoo no nome de Jesus Cristo nesse momento. Que a palavra de vitória já tenha caído numa boa terra no seu coração. Crê somente e você verá a glória de Deus. Muitas vezes, você pode estar me ouvindo e talvez você estava desviado dos caminhos do Senhor. Talvez você estava longe do caminho de Deus. Querido, eu fiz essa oração aqui. Uma oração de identificação e uma oração de arrependimento também.
Se você estava longe, você sentiu no coração o momento de voltar para o Senhor, de se reconciliar com o Senhor, ou talvez você não tinha confessado Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, mas você nesse momento tomou essa decisão de entregar o seu destino nas mãos do Senhor, você pode enviar o seu nome e o número do seu celular aí para esse número que está aparecendo na tela. Nós queremos fazer contato com você. Queremos abençoar você. Em qualquer lugar do Brasil, nós temos centenas de lagoinhas espalhadas. Talvez, se você não estiver aqui próximo de nós, pode ter certeza, faremos contato com você e vai chegar alguém para te abençoar, para caminhar junto com você, para que você seja encaminhado novamente no propósito de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero também, antes de terminar, lembrar a você. Nós não estamos tendo os nossos cultos presenciais. Por isso você não pode vir aqui. Como eu estou aqui agora, na frente desse altar, como costumeiramente nós fazemos, você não pode vir aqui trazer o seu dízimo e a sua oferta. Mas, quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Nós temos os números, as contas bancárias da igreja. Estão aí na tela. Se você, nesse tempo, continua entendendo que é um tempo de continuarmos sendo achados fiéis. Sendo achado fiéis. Quem dá semente ao Senhor, e Ele só dá semente para quem semeia. Você pode consagrar o seu dízimo e a sua oferta, você pode enviar o seu comprovante para esse número que está aí na tela, assim como as contas também estão aí na tela, e você vai estar continuando, abençoando a obra de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos por meio dos dízimos e das ofertas. Se você está nas nossas mediações aqui, aqueles que nos acompanham mais de perto já conhecem essa dinâmica. Nós temos os nossos diáconos, temos as pessoas da liderança, temos os nossos líderes. Você pode vir aqui na igreja também, a igreja está aberta o dia todo, você pode trazer o seu dízimo, pode trazer a sua oferta, ou pode fazer contato conosco também, que as lideranças estarão indo até você, para você poder entregar o seu dízimo e a sua oferta, se você preferir entregar em espécie. Amém? Mas que o Senhor te abençoe no nome de Jesus e que o devorador não tenha autoridade para agir na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Se essa palavra foi uma bênção para você, compartilhe com outras pessoas. Quantas pessoas estão parecendo que estão num beco sem saída, mas Deus tem uma palavra de vitória para eles. Então, compartilhe esse link com outras pessoas aí, para que eles possam ser abençoados também no nome de Jesus. E se assim Deus permitir, certamente nós estaremos aqui para compartilhar a próxima palavra também no próximo dia do nosso culto. Deus te abençoe.